Olá, eu sou a professora Kelsey Meire e na aula de hoje falaremos sobre as mulheres no mercado de trabalho. Você já parou para pensar por que as mulheres ganham menos que os homens? Bom, gente, isso já vem há muito tempo acontecendo. Será que continua ainda nos dias atuais? Para responder a essa pergunta, nós vamos analisar alguns gráficos. Observe as próximas situações para você poder entender melhor sobre esse assunto. Nós temos aqui o trecho de uma reportagem que fala: mulheres ganham em média 20,5% menos que os homens no Brasil. É como se a cada ano trabalhasse 74 dias de graça, diz uma pesquisadora. Levantamento mostra que a diferença salarial entre gêneros permanece em patamar elevado mesmo quando se compara trabalhadores com o mesmo perfil de escolaridade e idade e mesma categoria e ocupação. Agora vamos analisar alguns gráficos. Bom, apesar do tema ser sobre mulheres, vamos observar aqui também e falar sobre tipos de gráficos. Observe que nessa imagem nós temos dois tipos de gráfico. Um é o gráfico de setor, que é o redondo, também conhecido como gráfico de pizza, e o outro é o gráfico de linha. Todo gráfico ele precisa ter o título. Nesse caso, o título é Mulher no Mercado de Trabalho. E o subtítulo fala sobre a população ocupada de 25 a 49 anos. E esse gráfico ele é do quarto trimestre de 2012 a 2018. Nós também temos a legenda. Então, a cor verde refere-se aos homens e a cor roxa refere-se às mulheres. Nós também temos a fonte. Observe, por que tem duas fontes aí? Porque, na verdade, esses dados eles foram tirados do PNAD, mas eles estão presentes na agência de notícias do IBGE. Bom, agora vamos falar sobre os gráficos. Observe, esse gráfico redondinho, você tem aí 30,8 milhões do verde, isso quer dizer que refere-se aos homens, e 25,8 milhões do roxo refere-se às mulheres. Isso são as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho. Apesar de aparentemente os homens eles serem maior parte no mercado de trabalho, nós temos aí escrito que o número de mulheres ocupadas aumentou mais de 1,4 milhão entre 2012 e 2018, enquanto o número de homens cresceu apenas 194 mil. Agora, nesse gráfico, nós temos aqui um gráfico de linha. O gráfico de linha, ele serve para a gente trabalhar com tempo. Bom, então observe que nós temos aqui o eixo vertical. Nesse eixo vertical, nós temos o rendimento médio, que é o valor que as pessoas ganham, e nós temos aí no eixo horizontal os anos de 2012 a 2018, pois esses dados referem-se a 2012 até 2018. Então, o que a gente pode analisar aqui? A gente pode analisar, por exemplo, no verde, o que é o verde? A parte dos homens, que houve aí um crescimento entre 2012 e 2018. Nas mulheres também houve um crescimento, mas se você analisar, apesar de ter havido crescimento nas duas partes, o salário médio das mulheres ele é inferior ao salário médio dos homens. No próximo gráfico, que também é um gráfico de linhas, nós também vemos, apesar de ser por hora trabalhada, uma grande diferença entre o salário das mulheres e o salário dos homens, onde em 2012 a mulher recebia em média R$ 12,20 por hora trabalhada e o homem recebia em média R$ 13,70. E em 2018 a mulher recebia R$ 13 por hora trabalhada e o homem R$ 14,20. Essa diferença, ela permanece ao longo dos anos. Então nós temos aqui um outro gráfico que é o gráfico de barra. Como eu falei para vocês, todo gráfico ele tem o quê? Ele tem o título, né? Nesse caso, fala sobre a diferença entre salário de homens e mulheres também, porque é o nosso tema principal. Mas ele fala sobre o rendimento real mensal no quarto trimestre. Entre quais anos aqui? Entre 2012 e 2021.
Agora nós estamos comparando não mais por linha, mas estamos comparando por barra. Então nós também temos a legenda. Então você observe que a cor mais clara refere-se às mulheres e a cor mais escura refere-se aos homens. E também temos a fonte, que nesse caso é da Economia G1, do jornal G1. Então vamos para o ano de 2012. Observe, os homens ganhavam em média R$ 2.749,45, enquanto as mulheres ganhavam em média R$ 2.023,89. Isso quer dizer que nós temos uma diferença de 26,40%. Não são R$ 26, são 26,40%. O que isso significa na prática? Que a cada R$ 100 que o homem recebe, a mulher recebe apenas R$ 73,60. Ou seja, a cada R$ 100 que o homem recebe, a mulher recebe menos R$ 26,40. Em 2012 havia essa diferença e em 2021 ela permanecia, só que com um índice menor, mas a mulher continuava ganhando menos. Então nós temos aí, a cada R$ 100 que o homem recebe, o que nós temos aqui? A mulher recebe R$ 79,50. Podemos observar uma grande diferença nos salários entre os homens e mulheres, e isso se dá até mesmo quando você tem a mesma função. Mas por que isso acontece? Acontece por vários fatores, por questões políticas, por machismo. Então precisa-se cada vez mais lutar pelos direitos das mulheres para que haja essa equiparação salarial. Agora, vamos continuar analisando alguns gráficos para poder a gente ver outras questões envolvidas. Nós temos aqui alguns infográficos. Os infográficos, eles servem para poder representar através de desenhos. Nesse caso, nós temos os bonequinhos. A informação que acabei de destacar mostra aí que o bonequinho do homem e o bonequinho da mulher. Então, o homem recebeu em média R$ 2.495 e a mulher recebeu em média R$ 1.958 no quarto trimestre de 2019, que esse quarto trimestre de 2019 está destacado no subtítulo. Lembrando que o título fala aí o quê? A inserção das mulheres no mercado de trabalho. Então, nós temos aqui um outro infográfico que mostra que a mulher tendo o mesmo cargo do homem, ainda assim, ela tem um rendimento menor na maior parte das vezes. Então, por exemplo, nós temos aí os bonequinhos dos homens e nós temos os bonequinhos das mulheres e fala que a cada 10 diretores e gerentes, o rendimento das mulheres foi 29% menor. Ou seja, em média, eles ganharam R$ 40 por hora e elas ganharam apenas R$ 29 por hora. Embaixo, nesse mesmo infográfico, mostra que os homens receberam, com o ensino superior, uma média de R$ 6.292 e as mulheres apenas R$ 3.876, tendo um rendimento médio mensal de 38% menor do que o dos homens. Isso reflete também aonde? Reflete na aposentadoria, né? Pois com rendimentos inferiores aos recebidos pelos homens, a contribuição também fica menor. E isso impacta onde? Na aposentadoria, sendo esta em média 17% menor do que dos homens. Um outro problema é o desemprego. O desemprego é maior entre as mulheres. Bom, no bonequinho aí, já fala que 37% das mulheres desocupadas estavam procurando emprego há mais de um ano. Isso tudo também é devido à falta de creche para os filhos, porque a mulher, como nós sabemos, ela tem dupla função, né? Ela trabalha fora e também trabalha em casa, cuidando dos filhos, e a falta de creche acaba tirando a mulher do trabalho remunerado. Então, de acordo com pesquisas, nós sabemos que
Das mulheres com filhos na creche, 67% tinha trabalho remunerado. Já entre as mulheres cujos filhos não tiveram acesso à creche, somente 41% estavam trabalhando. E em relação aos afazeres domésticos, as mulheres acabam gastando mais tempo do que os homens. As mulheres gastaram 95% mais tempo em afazeres domésticos e, em média, foram 541 horas a mais por ano, que equivale a 68 dias, do que os homens. Continuando as informações, nós temos aí vários tipos de gráfico, gráfico de barra, gráfico de setor, nós temos infográficos, então mostra aí a questão das mulheres ocupadas, ou seja, que estavam trabalhando em 2019 e em 2020. Observe que houve uma redução. E os anos estão se passando e as mulheres continuam ganhando menos. Mesmo cargo, rendimento menor, mais uma informação. Mesmo com o ensino superior, observe que os dados demonstram que elas continuam ganhando menos. E, infelizmente, isso tudo faz com que a informalidade ela seja crescente. Mas, ainda assim, em 2020, elas também perderam postos de trabalhos informais. Nós temos também uma grande parte das mulheres no emprego doméstico, apesar de que há uma redução grande nessa área, pois em 2020, por exemplo, com carteira assinada eram apenas 1.100.000 e sem carteira assinada 3.100.000 pessoas. E por falar nas empregadas domésticas, 92% dos empregados domésticos são mulheres, nos quais a maioria são negras, que atingem em média 65%, 70%, ou seja, 7 a cada 10 mulheres que são empregadas domésticas, elas são negras. E também, através de estudos, verificou-se que a maior parte tem mais de 40 anos e, infelizmente, muitas recebem até menos do que um salário mínimo. O emprego informal, ele ficou bem grande nessa área por conta de várias políticas de legalização, onde os empregadores, eles optaram a ter mais diaristas do que empregadas domésticas formais para poder evitar pagar impostos e outras coisas mais. E isso acabou prejudicando bastante algumas mulheres, porque elas deixaram de ter alguns direitos que conseguiram ao longo do tempo na teoria, mas na prática não é realmente o que acaba acontecendo. Vamos ver alguns gráficos para poder analisar essa questão das empregadas domésticas. Então, nós temos aí um gráfico de setor onde mostra que 27% das famílias, elas têm o quê? Empregada mensalista, que são aquelas que trabalham o mês inteiro e acaba tendo carteira assinada. 9% apenas tem mensalista e diarista, e a maior parte tem apenas o quê? Empregadas diaristas, onde acaba não tendo um vínculo empregatício. Então, nós observamos também que 6,5 milhões de mulheres é o número de trabalhadoras domésticas no Brasil, e 11% das famílias contam com o serviço de pelo menos uma delas. Agora, podemos observar que a pandemia fez com que essa classe ficasse um pouco mais prejudicada. Bom, dentre as diaristas, 39% foram dispensadas, 23% continuaram trabalhando normalmente, 39% foram dispensadas sem pagamento. Então, quando eu falei os 39% anteriores, foram dispensadas com pagamento. Agora, depois, 39% foram dispensadas sem pagamentos. Dentre as mensalistas, que são aquelas que trabalham o mês inteiro, 48% foram dispensadas com pagamento, 13% foram dispensadas sem pagamento e 39% estão trabalhando normalmente. Isso tudo aconteceu também porque as pessoas ficaram com medo, por conta dos riscos sanitários. Em relação à evolução do trabalho doméstico no Brasil, analisando de 2012 a 2019, nós vimos aí
uma crescente em pessoas sem carteira assinada, que é justamente o gráfico de barras que está aí em verde. E as pessoas com carteira assinada, houve o quê? Um decréscimo de 2012 para 2019, que são aí as barrinhas que estão de laranja. Dois aspectos podem estar contribuindo para esse movimento. Segundo pesquisas, a redução do poder aquisitivo das famílias e o aumento dos encargos trabalhistas com a vigência da lei das domésticas. Apesar de hoje as mulheres elas se dedicarem bastante ao mercado de trabalho, infelizmente essa diferença salarial ainda existe e isso precisa ser mudado. Fica a reflexão. Então, procure mais pesquisas, procure saber mais sobre essas questões, o porquê que as mulheres elas continuam ganhando menos do que os homens. Apesar de nós termos visto em gráfico que isso acontece, tem várias questões políticas envolvidas nesse caminho. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima e tchau!